Quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto online. É uma alegria para nós poder estar juntos novamente para compartilharmos uma palavra de Deus, para abençoar a sua vida. Aqui quem fala é o pastor Robson de Oliveira, da Igreja Comunidade Bíblica Shalom, da cidade de Taquara, Rio Grande do Sul. Igreja Shalom. A palavra Shalom é uma palavra de raiz hebraica que significa paz. A Igreja da Paz. Que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, amigos, a cada um que está acompanhando este culto online nesta noite. Quero convidar você a estar compartilhando já essa live, compartilhando esta mensagem através das mídias sociais. Nós temos nossos canais no Instagram, também temos nossos canais no YouTube. Você pode estar nos ajudando a divulgar o nosso trabalho e também a compartilhar a palavra do Senhor. Nosso endereço nas redes sociais do YouTube é Igreja Shalom Taquara RS, e no Instagram é Igreja Shalom Oficial. Compartilhe, deixe o seu like, curta a nossa página. Assim, desta forma, poderemos divulgar a mensagem da palavra do Senhor. Sabemos que temos uma missão, e a nossa missão é semear Jesus e colher vidas. Esta é a nossa missão, este é o propósito que temos, é compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Eu quero nesse momento já estar saudando a todos que já estão ao vivo conosco pelo Facebook, a todos que já estão participando, a todos que já estão conectados a este culto online. Sabemos que pela situação que estamos vivenciando nesses dias, estamos impedidos de cultuar o Senhor juntamente com a igreja, com os irmãos reunidos na casa do Senhor. Mas cremos que esta situação toda vai passar bem breve. Estamos orando, estamos clamando ao Senhor para que tudo isso passe o mais rápido possível e nós possamos estar reunidos como igreja, como povo de Deus, para cultuarmos ao Senhor todos juntos, né? É diferente, faz falta, nós sentimos a falta dos irmãos aqui na casa do Senhor, mas louvamos a Deus pelas mídias sociais, por esta ferramenta que Deus tem nos disponibilizado para compartilharmos a palavra de Deus. E essa noite eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Quero falar sobre o tema Vivendo Acima da Média. Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico e nós vamos trabalhar então esse tema Vivendo Acima da Média. E eu quero convidar você que está em casa a acompanhar comigo o texto bíblico que nós temos separado para falarmos um pouco sobre esse tema Vivendo Acima da Média. E o texto que eu quero ler com os irmãos nesta noite, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 22, que nos fala sobre Jesus andando por cima do mar. Versículo 22 inicia o texto nos dizendo assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar,
açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: este verdadeiramente és o Filho de Deus. O texto que nós temos lido fala sobre o momento da história em que Jesus andara por cima das águas. A Bíblia vai dizer que ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra margem, enquanto o despedia a multidão. Eu quero destacar duas coisas nesse primeiro versículo do texto que nós temos lido. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco. A segunda coisa que eu quero destacar neste texto é o objetivo de Jesus. Era que os seus discípulos fossem adiante e alcançassem a outra margem. Eu quero te dizer nesta noite, querido ouvinte, querido irmão que nos acompanha através das mídias sociais, eu quero dizer a você que foi Jesus quem nos colocou neste barco. Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Foi Jesus quem nos colocou no barco em que estamos. Foi por causa de uma ordem de Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Querido, todos nós estamos no mesmo barco. Você está no mesmo barco que eu. Todos nós estamos no mesmo barco, obedecendo uma ordem do Mestre Jesus. Mas por que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra margem? Qual era o propósito de Jesus ter ordenado os seus discípulos para que eles entrassem no barco? O propósito de Jesus era que os seus discípulos tivessem uma nova experiência com Ele. Embora nós não entendemos o que está acontecendo, tudo o que nós temos vivenciado nesses dias faz parte de um processo de amadurecimento e de crescimento de Deus para com a nossa vida. Jesus estava levando os discípulos a ter uma nova experiência com Ele. E esta experiência iria trazer amadurecimento. Não somente amadurecimento, mas também crescimento. Era necessário que os discípulos viessem passar por esse processo. Assim como nós, nos dias de hoje, estamos passando por uma nova experiência. Algo que nós nunca vivenciamos, mas eu creio que esta experiência que estamos tendo vai produzir nas nossas vidas amadurecimento e também crescimento, porque nós não aprendemos só com as coisas boas da vida, mas nós aprendemos muito mais com as coisas ruins,
do que com as coisas boas. As coisas ruins que acontecem na nossa vida nos ensina uma lição. Tudo que nós estamos passando nos dias de hoje faz parte de um processo de Deus, de uma experiência que Deus está nos proporcionando a passar. E é interessante que tudo aquilo que nós passamos nos ensina algo. E nós entendemos que, por mais ruim que seja a experiência que estamos passando, nós estamos sendo fortalecidos por intermédio desta experiência. Porque uma coisa tenho aprendido, que tudo aquilo que não nos mata, nos deixa mais forte. Tudo que nós estamos passando nos dias de hoje, é para que eu e você possamos sair mais fortalecido desta experiência. O Senhor queria que os seus discípulos avançassem, que eles fossem adiante, a Bíblia diz. Deus quer que eu e você possamos experimentar um novo nível de experiência com Deus. Deus quer que eu e você venhamos a crescer na presença dEle, venhamos a crescer no conhecimento de Deus. Esse é o propósito de Deus permitir que eu e você passamos por esta situação tão difícil que estamos enfrentando nos dias de hoje. Os discípulos estavam tendo uma experiência com o Senhor. O Senhor, depois de ter pregado a uma multidão, Ele disse aos seus discípulos: entrai no barco e atravessem para outra margem. Sigam adiante e atravessem para outra margem. Esta foi a ordem de Jesus. Jesus estava ensinando algo aos seus discípulos. E no versículo 23, o Mestre Jesus continua dizendo: e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos aprender com Ele. Jesus, depois de ter despedido a multidão, é interessante nós observarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre nos ensina algo. Jesus estava rodeado de pessoas, havia uma multidão que seguia o Mestre. Jesus estava ensinando, Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava dando de comer ao povo. As pessoas vinham de todos os lados para ter com Jesus. Mas Jesus sabia que era importante ter um momento a sós. Por isso a Bíblia diz que o Senhor despediu a multidão. Ele mandou a multidão embora. Os seus discípulos já tinham ido, já tinham entrado no barco, já estavam atravessando o mar. E Jesus então agora sobe ao monte, a Bíblia diz, para orar à parte, depois de ter despedido a multidão. Eu creio que tudo que nós estamos vivenciando nesses dias faz parte de um propósito de Deus. Deus nos levou a estarmos só nas nossas casas, para que eu e você pudéssemos tirar um tempo na presença do Senhor. Eu entendo que existem segredos da parte de Deus, que Deus não revela à multidão. A Bíblia vai dizer, no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 34, que Jesus revelava aos seus discípulos, em particular, os mistérios, mas ao povo, Deus ensinava por parábolas. O porquê que o Senhor ensinava os discípulos em particular? Porque existem revelações de Deus, existem mistérios da parte de Deus, que Deus só nos revela no secreto, na intimidade, no particular. Por isso Deus permitiu que tudo isso acontecesse, para que eu e você pudéssemos
entrar para dentro das nossas casas e tirarmos um tempo a sós com Deus. Estamos orando, estamos falando com Deus, assim como Jesus aqui. Jesus sabia a importância da oração, Jesus sabia o quanto isto era importante. E eu te pergunto nessa noite, querido ouvinte, amigo, irmão, você está orando em casa nesses dias de quarentena? Você tem tirado um período de oração? Você tem falado com Deus? Jesus aqui nos dá um exemplo. A Bíblia diz que ele estava orando. Jesus subiu ao monte para orar à parte, separado, em particular. Para nós conhecer os mistérios de Deus, nós precisamos fazer o que a Bíblia nos diz em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora ao teu Pai que vê o que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Querido, você quer descobrir o propósito de Deus para a tua vida? Você quer descobrir os segredos de Deus? Você quer que Deus te revele os mistérios da sua palavra? Então você precisa tirar um tempo a sós com Deus em particular. E Deus está nos dando a oportunidade, nesses dias que temos vivenciado, de estarmos separados, de estarmos na presença de Deus, em oração, falando com Deus. A palavra de Deus, no texto que nós temos lido aqui, continua falando, no versículo 24: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Depois de Jesus ter despedido a multidão, depois de Jesus ter subido ao monte, depois de Jesus estar orando à parte, a Bíblia diz que os discípulos que estavam no barco, eles já estavam lá no meio do mar. E quando eles estavam navegando no meio do mar, a Bíblia diz que uma tempestade se levanta. As ondas começam a açoitar o barco, e o vento começa a soprar de forma contrária. Os discípulos eram pescadores, eles estavam acostumados com grandes tempestades, mas eles estavam assustados, eles estavam com medo, porque a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco e o vento era contrário. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos sendo açoitados pelas situações, onde ventos contrários têm soprado contra a nossa vida. Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos obedecendo uma ordem de Jesus, estamos navegando no barco desta vida, porém a Bíblia diz que uma tempestade se levanta, as ondas começam a açoitar o barco e o vento era contrário. É interessante nós analisar que uma tempestade nunca avisa quando ela vai chegar. A tempestade, ela muitas vezes nos pega de surpresa. Nós nunca estamos preparados para enfrentar uma tempestade. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma tempestade. Essa situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje é uma tempestade. Nós temos sido açoitados por muitas situações. Os ventos têm sido contrários contra a nossa vida. A tempestade nunca avisa quando vai chegar. Esta doença, essa situação que nós estamos vivendo, ela pegou todo mundo de surpresa. Ela não avisou ninguém. Mas uma coisa nós temos que ter certeza: nós não estamos sozinhos. Nós estamos dentro de um barco.
nós estamos navegando, e quem nos ordenou a entrar neste barco foi Jesus. Por isso Ele tem um compromisso de cuidar de nós, Ele tem um compromisso de estar presente conosco. O vento contrário soprava contra o barco. O vento contrário, ele pode causar um dano. O vento contrário, ele pode prejudicar a vida de muitas pessoas. O vento contrário podia afundar o barco em que os discípulos estavam. Mas Jesus estava no controle daquela tempestade. O vento contrário, ele pode ser ruim para algumas coisas, mas ele é bom para outras. E nós aprendemos que aquilo que é ruim para uns pode ser bom para outros. O vento contrário, ele pode ser ruim para muitas coisas, mas eu quero te dar um exemplo. O vento contrário, ele pode ser bom para outras coisas. E eu quero usar 2 exemplos para fazer você refletir a respeito disso. Primeiro, uma águia, ela se beneficia do vento contrário. Quando vem uma tempestade, ou quando se levanta um grande vento, a águia, ela se joga contra aquele vento, o vento contrário, e o vento faz com que a águia, ela suba cada vez mais alto, até chegar a um ponto onde ela fica acima da tempestade. O vento contrário é o que faz um avião decolar. Todo avião precisa que o vento contrário faça com que ele ganhe proporção, e assim, desta forma, ele possa alçar voo, ele possa decolar. Eu quero te dizer nesta noite, querido irmão, querido ouvinte, que esse vento contrário que tem soprado contra a tua vida não é para a tua destruição, mas é para nos fazer decolar, é para nos fazer voar, é para nos fazer chegar a lugares mais altos. Há um propósito de Deus para nós que estamos enfrentando esta tempestade. A Bíblia diz que os discípulos já estavam no meio do mar. O vento era contrário e as ondas açoitavam o barco. Mas de repente, a Bíblia vai dizer que na 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Na 4ª vigília da noite, isso era 3 horas da manhã. Eles estavam lá, no meio do mar. Uma tempestade havia se levantado, eles estavam com medo, e de repente, a Bíblia diz que lá pelas 3 da manhã, Jesus aparece caminhando sobre as águas. Aparentemente parece que Jesus já estava chegando tarde. O Mestre poderia ter vindo antes, mas eu quero te dizer que Jesus nunca chega tarde, Ele sempre vai chegar na hora certa. Jesus não chega atrasado nem adiantado, Ele sempre vai chegar na hora certa para te socorrer. Querido ouvinte, querido irmão, eu quero te dizer que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Muitos estão se perguntando quando vai ser a hora certa, quando tudo isto vai terminar, quando nós vamos poder voltar à nossa vida normal. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor já tem a hora certa para mandar essa tempestade embora, para fazer com que os ventos se acalmem. A Bíblia diz que Jesus vem caminhando por sobre as águas. Por que Jesus está caminhando sobre as águas? Porque Ele está acima de todas as coisas.
tudo aquilo que te apavora, tudo aquilo que te traz medo, o Senhor está acima disso. A Bíblia diz que o Senhor vem caminhando sobre as águas. Era a quarta vigília da noite, e os seus discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e começaram a gritar. Querido, tudo que nós temos ouvido nesses dias tem causado pânico, pavor nas pessoas. Estão fazendo desta doença um fantasma. Muitos estão com medo, assim como os discípulos estavam com medo. Eles não sabiam quem estava vindo na sua direção. Mas logo Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: não temas, sou eu, tende bom ânimo. O Senhor está te dizendo nesta noite, querido ouvinte, querido irmão, não temas, tende bom ânimo. O Senhor está indo ao teu encontro para te dar vitória, para fazer com que esta tempestade ela vá embora da sua vida. O Senhor foi ao encontro dos seus discípulos, e Pedro, que era o mais ousado dele, disse: mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, caminhando sobre as águas. E Jesus então responde a Pedro e diz: Pedro, vem. E Pedro decide então descer do barco e caminhar sobre as águas pela fé. Para nós vivermos uma vida acima da média, nós precisamos descer do barco. Nós precisamos ter fé, uma fé que nos move, uma fé que faz nós fazermos coisas que outras pessoas não fazem. Eram 12 discípulos, mas somente Pedro teve fé de descer do barco e caminhar sobre as águas. Pedro ativou a sua fé, Pedro colocou a sua fé em ação. Pedro sabia que era o mestre que estava ali, por isso Pedro teve ousadia, Pedro teve coragem, Pedro fez aquilo que ninguém fez. Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas. E quando Pedro vai ao encontro do mestre, a Bíblia diz que o vento forte, contrário, soprou contra eles. E Pedro então fica com medo e começa a afundar. E quando Pedro começa a afundar, ele clama por socorro. Ele diz: mestre, salva-me. E o Senhor vai ao encontro de Pedro, estende a mão e segura Pedro. O Senhor então diz a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando eu olho para esta palavra, eu entendo que mesmo Pedro sendo um homem de pequena fé, a fé de Pedro fez com que ele caminhasse sobre as águas, diferente dos demais. Todos os 11 discípulos poderiam ter fé, mas a fé deles não foi suficiente para fazer com que eles também caminhassem sobre as águas. Não importa o tamanho da tua fé, o importante é você colocar a tua fé em ação, porque a Bíblia diz: e se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, daremos ordem ao monte, passa daqui para colar, e assim será feito. Pedro foi um homem de fé. Pedro venceu o medo, Pedro teve coragem, Pedro teve ousadia para caminhar sobre as águas. Pedro teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu creio que nesses dias Deus quer nos dar uma experiência sobrenatural, uma experiência nova. Mas para isso nós precisamos decidir descer do barco. Para isso nós temos que deixar o medo de lado e ativar a nossa fé, para que possamos caminhar sobre as águas, para que possamos ter uma experiência nova com o Senhor.
Querido, esta tempestade não é para a tua destruição, mas é para a glória de Deus. Jesus pega Pedro pela mão e os dois caminham até o barco, entram para dentro do barco, e a Bíblia diz que Jesus então acalma a tempestade. E todos os discípulos que ali estavam começaram a glorificar a Deus, porque viram que verdadeiramente era o Senhor, o Mestre, que estava no meio dele, aquele que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra, aquele que tem todo o poder sobre o vento, sobre a chuva, sobre o sol, aquele que manda no céu e manda na terra. O Filho de Deus estava entre eles, e por isso eles podiam viver uma experiência de fé com o Senhor. O Senhor estava ensinando eles. Querido, Deus tem um propósito em tudo isso que está acontecendo. Deus quer que eu e você venhamos sair do barco. Deus quer que eu e você venhamos viver uma vida acima da média. E para viver uma vida acima da média, nós precisamos fazer aquilo que os outros não fazem. Vamos ter a ousadia e a coragem de Pedro. Essa tempestade vai passar. Deus está no controle desta tempestade. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida nesta noite. Eu quero dizer a você que você vai viver uma vida acima da média. Você vai fazer aquilo que ninguém pode fazer. Você vai ter experiências gloriosas com Deus. Deus vai te revelar. Deus vai te ensinar coisas gloriosas. Mas para isso você precisa ativar a sua fé. Você precisa fazer aquilo que ninguém está disponível, aquilo que ninguém está disposto a fazer. Você precisa sair do barco e caminhar sobre as águas. Não tenha medo. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo que pareça impossível, saiba que para Deus nada é impossível. Eu quero orar, quero abençoar a sua vida. Você que está em casa me ouvindo, seja qual for a situação que você está passando, seja qual for o problema que você está enfrentando, eu quero abençoar você. Eu quero liberar sobre você uma palavra de vitória. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Não deixe se levar pela circunstância, mas confie plenamente no Senhor e na sua palavra. Eu vim aqui nesta noite para te dizer que essa tempestade vai passar. Eu vim aqui para te dizer que Deus tem um propósito nessa tempestade. É uma experiência nova que você está tendo com o Senhor. Ele mandou você entrar neste barco, mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. O Mestre está vindo ao teu encontro, e Ele vai estar contigo nesse barco, e Ele vai acalmar a tempestade. Vamos confiar plenamente no Senhor. Ore comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada ouvinte, eu abençoo, Senhor, a cada irmão, a cada amigo, Senhor, que está nos acompanhando pelas redes sociais. Pai, abençoa, Senhor, cura, liberta, transforma, salva, Pai. Opera, Senhor, um milagre na vida desta pessoa. Senhor, tira todo o medo, Senhor, toda a opressão, toda a tristeza, Pai. Tudo que essas pessoas possam estar vivendo, Pai. Remove, Senhor, da vida destas pessoas e abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Manifesta, Senhor, os teus sinais. Toca vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que estas vidas sejam tocadas nesta noite pelo poder da tua palavra, Senhor. Toca, Senhor, estas vidas em nome de Jesus. Pai, muda a circunstância que estamos vivendo. Nos dá vitória, Pai. Senhor, que tudo isto possa passar o mais rápido possível. Que esta tempestade, Senhor, venha cessar, ó Pai. Nós sabemos que Tu tens o poder, Tu tens o domínio sobre todas as coisas.
E eu abençoo a cada ouvinte, eu abençoo a cada irmão, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma muito especial. Obrigado por você que está acompanhando, você que tem participado conosco, você que está ouvindo esta mensagem, esta palavra. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Não esqueça de compartilhar o nosso trabalho, a nossa mensagem. Não esqueça de curtir, deixar o seu like. Visite as nossas redes sociais e participe conosco. Nos ajude a divulgar a mensagem do Reino de Deus. Um forte abraço do pastor Robson de Oliveira e até o próximo final de semana. Estaremos juntos em o nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém e amém.